Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta.
vivendo esse tempo de louvor. E eu quero te convidar a entender algo enquanto você está aqui. Algo que pode parecer bastante simples e é na verdade. Mas é o seguinte, os aniversários, eles são algo muito proféticos na vida da gente. Cada ano da nossa vida representa algo que Deus quer fazer em nós e algo que Ele quer que fique reverberando naquele tempo até que a gente vá para a próxima fase, até que a gente avance para o próximo nível. E nós estamos vivendo um ano de igreja. E um ano tem a ver com unidade e tem a ver com crescimento. E eu quero dizer assim para você que se você está aqui, você faz parte desse algo profético que Deus está liberando sobre nós. Então é um tempo de crescimento, não só para nós como Igreja Arautos, mas sobre cada um de vocês que estão aqui fazendo parte disso. Então receba isso na sua vida nesse momento. Um tempo de crescimento e de avanço. Porque quando a gente tem um aninho de idade, está tudo começando, é o nosso primeiro ano. Até então a gente só tinha meses. Agora as coisas começam a avançar de um jeito diferente. Um avanço e um crescimento profético a cada ano. Então pega isso para você e fica atento. Amém? Crescimento e avanço. E em relação a esse momento, eu queria ler algo que a gente vai ler talvez algumas vezes enquanto a gente estiver aqui vivendo esse tempo de comemoração. E é a respeito da nossa identidade como igreja. Vou colocar meu papelzinho aqui. Vamos lá. É a respeito da nossa identidade. Eu sei que todos que estão aqui são nossos amigos, irmãos, né? Família na fé. Mas talvez muitos não saibam, né, o que nós somos. E como arautos, essa é a nossa verdade. Que é quando a igreja de Deus, ela vivia isso. Eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles partiam o pão, eles perseveravam nas orações. Eles tinham temor. E muitas maravilhas e sinais aconteciam entre eles. E olha o que acontecia, todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E eles faziam algo como igreja de Deus. Eles vendiam as suas propriedades e bens e eles repartiam com todos os homens conforme a necessidade. Por que eles faziam isso? Não é que a gente tenha que vender as nossas coisas, não é isso que significa necessariamente para nós nesse tempo, igreja. Mas eles tinham um temor santo pelo Senhor. E eles entregavam porque eles entendiam algo. Eles entendiam essa palavra aqui que está em Filipenses 4,19. E eu quero ler isso para você nessa noite e declarar em nome de Jesus que essa verdade vai ficar no coração de cada um de vocês que está aqui, amém? Que é quando o Senhor diz assim, Filipenses 4,19. O autor está dizendo, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. O nosso Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E era por entender essa verdade que eles viviam aquela verdade, de repartir o que eles tinham e de compartilhar com generosidade santa. Então, eu quero convidar vocês hoje, igreja, a entregar esse momento, viver esse momento de oferta, de adoração a Deus, com essa verdade no coração. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as riquezas dele em Cristo Jesus. Então nós entregamos por entender que Ele é a nossa fonte. E tudo que nós precisamos, o Senhor nos entrega. E aí nós fazemos isso e por isso passamos a agir com generosidade, porque o Senhor vai suprindo. Porque a palavra de Deus diz, e eu sempre repito isso aqui na igreja, que o Senhor dá semente àquele que semeia. Amém? Então eu quero convidar você nessa noite a ter um coração generoso, não só porque você fala, não pai, eu quero ser generoso, mas porque você entende uma verdade sobre a sua vida. Deus, você supre toda a minha necessidade segundo as suas riquezas em Cristo Jesus, amém? Então quando você se levantar, se levante declarando isso, pai, eu sei que você supre tudo segundo as suas riquezas, então é além daquilo que nós necessitamos, é além daquilo que nós precisamos. Então entenda essa palavra, tempo de crescimento, um tempo profético. E se o Senhor está falando que é um tempo de crescimento, é também nessa área, na nossa área financeira. Tempo de ter dívidas sendo pagas, tempo de crescer em sabedoria, tempo de avançar nos sonhos que Deus está colocando no seu coração e que precisa de recursos financeiros para fazer. Amém? Então que você se levante entendendo essa verdade. Pai, você é o meu Deus e você suprirá tudo segundo a sua riqueza em Cristo Jesus. Amém? Então enquanto nós louvamos o Senhor, levante
noite de forma profética, declarando essa verdade sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Não importa.
de entrega, de ofertas, e eu quero pedir para que você tenha um coração muito cheio de fé, sabe? A palavra diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. E que aqueles que o buscam precisam se aproximar dele crendo que ele existe, e não só crendo que ele existe, mas que ele recompensa. Ele nos recompensa todas as vezes que nós o buscamos, e nós estamos aqui vivendo essa verdade, amém? Então nessa hora eu quero pedir para que você olhe para essa área da sua vida, para a sua área financeira, porque o Senhor tem muitas coisas para fazer. Então creia e declare no seu coração, amém? Pai, em nome de Jesus, como igreja nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai, e colocar nossas vidas, colocar essa área das nossas vidas diante de você, Jesus. A tua palavra diz, Senhor, você nos diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós te servimos ou nós servimos a Mamon. E é por isso que nessa noite eu quero declarar, Jesus, que você é o nosso Senhor, você é o nosso Deus, e é por isso que os nossos recursos, toda essa área da nossa vida está diante do Senhor. E nessa noite, Pai, eu quero declarar essa palavra sobre a tua igreja, que você, Deus, o nosso Deus, suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Eu quero declarar que nós cremos nessa verdade e que o Senhor suprirá sobre cada família, em cada casa, Senhor, em cada despensa, Pai. Eu quero declarar que não faltará o alimento, que não faltará o pão de cada dia, Senhor. Eu quero declarar a sabedoria dos céus para administrar todos os recursos que o Senhor nos entrega, Deus, para te honrar em primeiro lugar, Senhor, mas para também manifestar o teu reino, para sermos generosos, para provermos na vida de outros irmãos que necessitam, Pai. Eu quero declarar uma prosperidade santa sobre nós, Senhor, e declarar, Deus, que essa área da nossa vida pertence a você, Pai. Você é o Deus que tem todas as coisas nas suas mãos, Senhor. Você não quer nos ver passando necessidade, Deus. Você não quer nos ver endividados. A tua palavra diz, não temam nada a ninguém a não ser o amor, Pai. Então eu quero declarar em nome de Jesus que nós viveremos segundo a tua verdade, segundo a tua palavra, confiando no Deus que provém e que supre todas as coisas. Nessa noite, eu quero declarar profeticamente, Senhor, sobre a nossa igreja em primeiro lugar, um tempo de crescimento, um tempo de avanço, um tempo de generosidade, de ser provisão de Deus nessa terra, mas também sobre a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, sobre cada família aqui representada. Que o Senhor prospere os negócios, Pai, que o Senhor prospere no trabalho, Deus, que o Senhor abra portas, Pai, para aqueles que estão precisando de emprego, Senhor. E eu declaro, Deus, que todos aqueles que começarem algo novo, que avançarem nos negócios, que entrarem no novo emprego, Senhor, terão um coração rendido a Ti, um coração que honra o Senhor em primeiro lugar, porque a partir dessa honra, Deus, eu sei que muito o Senhor fará, porque o Senhor quer nos ver manifestando o Teu reino, porque a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus, e nós viveremos essa verdade, Senhor. Em nome de Jesus, nós rendemos tudo a Você, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai, glorificamos o Teu nome, Senhor. Amém. Que as nossas palmas louvem o Senhor. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. A palavra aqui é comunhão. Todos tinham em comum, estavam em comunhão. A igreja primitiva tinha comunhão. Eu quero pregar sobre um tema aqui nessa noite. Eu quero que você olhe de maneira profética para alguém e diga assim: a comunhão gera avivamento. Eu sei que você conhece a Bíblia e sabe que Atos 2 e a descida do Espírito Santo, e a descida do Espírito Santo é capítulos antes. Mas esse mesmo cenário de unidade e comunhão aqui, porque ninguém se junta sem estar em comunhão, sim ou não? Então a comunhão gera unidade, porque ninguém está no mesmo lugar, nem nada do outro. E é este mesmo cenário que acontece em Atos dos Apóstolos, cumprindo o dia de Pentecostes. Eles estão todos juntos, em comunhão. E quem está em comunhão e está junto, Deus manifesta com a sua
glória, trazendo o seu avivamento. Comunhão gera avivamento. Agora vamos ler o livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3. A oração do profeta Abacuque sobre Signote: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Capítulo de número 3, verso 1 e 2. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a face conhecida e na ira lembra da tua misericórdia. Vou repetir isso aqui, vou deixar a Bíblia aqui fechada. Comunhão gera avivamento. Olha para cá, serei breve. Costumo dizer que hoje eu vim trazer uma palavra pimenta. Quem conhece a pimenta aqui, levanta a mão. A pimenta é grande, a pimenta é pequenininha, não é? Mas ela queima, não queima? Não vai ser assim, vai ser curto, mas vai queimar por dentro. E em nome de Jesus, Deus vai fazer algo nesta casa, nesse aniversário. Olha para cá, queridos, para falarmos do profeta Abacuque, eu não vou fugir do tema. Para falarmos do profeta Abacuque, nós precisamos fazer algumas perguntas ao texto de maneira exegética, para extrair algumas informações. As perguntas é: quem está falando? Para quem está falando? Qual é a missão desse profeta? Para quem ele fala? Qual é o povo que ele fala? Em que tempo ele fala? E quando nós fazemos essas perguntas ao texto, nós extraímos alguns conceitos extraordinários. Mas para isso, precisamos primeiro montar um plano de fundo aqui para entender o que o profeta está fazendo quando ele grita: Senhor, aviva a tua obra. Queridos, Deus trabalha num princípio extraordinário, e o princípio é: Deus nunca traz uma palavra de juízo sem antes levantar uma palavra de conserto. Qual que é a diferença, pastor? A diferença é que no juízo Deus inclui a justiça, e quase sempre a justiça de Deus acaba em morte. E o conserto, o pregador, no conserto Deus orienta, no conserto Deus abre os olhos, no conserto Deus traz conversão. O Senhor está querendo dizer: Deus não pune ninguém sem antes avisá-lo. E quando nós olhamos a historicidade da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus teve o zelo de sempre orientar o seu povo. Deus sempre teve o zelo de cuidar do seu povo, levantando pregoeiros de conselho. Quando nós olhamos os grandes pregoeiros, o primeiro é Noé. Quem não se lembra de Noé? Pregando uma palavra de 120 anos, irmãos. Vou falar de novo, ele prega uma mensagem de 120 anos, é o mesmo sermão, não tem nenhuma novidade, é a mesma palavra de juízo, de justiça, de conserto da parte de Deus, e ninguém se arrepende a não ser a sua casa e a sua família. Mas Noé cumpriu o propósito de Deus. O livro de Judas vai dizer que Enoque foi um grande pregoeiro da justiça. Não só ele, teve mais, como Moisés. Moisés foi um grande pregoeiro de conserto. Quem não lembra de Deuteronômio 28, o monte chega assim: Moisés, ele junta todas as 12 tribos de Israel e vai dizer assim: olha, sobre vocês, ou diante de vocês, há dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. Procurem quem vocês irão seguir, ou o caminho que vocês irão trilhar. O que é isso? É Deus dando uma opção para o seu povo: ou conserto ou juízo. Moisés morre, se levanta Josué, e a Bíblia diz que Josué também traz uma palavra de conserto ao povo. Você lembra muito bem, no final da carreira de Josué, Josué junta todas as 12 tribos, e ele vai dizer uma palavra: olha, procurais a saber quem se faz, se é Deus ou os profanos, porém eu e a minha casa serviremos certamente ao Senhor. Não para só em Josué, Deus tem o cuidado de levantar 13 juízes. Quantos juízes? Quantos juízes? Deus levanta 13 juízes capacitados em trazer uma mensagem de conselho, porque Deus poderia varrer a terra com a sua justiça, mas Deus sempre levantou alguém para livrar o povo, para trazer o arrependimento de volta ao coração do povo. Acaba a era dos juízes. Qual era que entra? A era dos profetas, ou a era profética. Eu tenho certeza que você se lembra da pregação de Jonas em Nínive, a pregação de Obadias, a pregação de Naum. Que grandes mensageiros, mas há dois que incendeiam o nosso coração, e é porta-voz de muito congresso. Quem não lembra das profecias
dias de Jeremias. Jeremias é levantado por Deus para trazer um conselho para a tribo do norte, a nação de Israel, ou a tribo de Efraim, a casa de Efraim, composta pelas tribos sul, pela tribo do norte. A Bíblia diz que Jeremias vai conclamar, e a palavra na boca de Jeremias era: a noiva perdeu as suas características, a noiva já não carrega mais os seus adornos de núpcias. O que Jeremias está querendo dizer? Ele está dizendo assim: a igreja perdeu o seu padrão, a igreja perdeu as suas características. Consequência disso, Deus permitiu os assírios se levantar e destruir de uma vez por toda a tribo de Israel. Mas agora vamos olhar o profeta messiânico, o profeta Isaías, também um grande conclamador de uma palavra de conserto, agora levantado a tribo de Judá, esta aqui, a qual justamente Abacuque está vivendo o cenário de guerra. Mas Deus, 80 anos antes, levanta o profeta Isaías para trazer uma palavra de alerta ao povo. E a palavra do profeta Isaías era: o boi conhece o seu dono, a jumenta sabe a manjedoura em que come, mas o povo se esqueceu do meu nome, o povo se esqueceu de quem sou eu. O que na verdade Deus está querendo dizer? A igreja virou as costas para mim, o povo já não quer mais compromisso comigo. E o que me chama a atenção, pastor Claudinei, é que Deus motiva o profeta Isaías dizendo: ninguém vai te ouvir, ninguém vai te escutar. Eu fecharei os corações, fecharei os olhos, ensurdecerei os ouvidos, porém permanecerei, deixando alguns remanescentes. E isso dói, irmãos, porque boa coisa é ouvirmos o que Jeremias ouviu: fala porque eu sou com você. Antes de descer a madre, eu já tinha te escolhido. Mas com Isaías é diferente. Com Isaías é assim: ó, vai, porque ninguém vai te escutar. Vai, porque ninguém vai te ouvir. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que esta é a verdadeira chamada de um profeta, porque profeta vem de Nabio, e Nabio quer dizer o porta-voz de Deus, assim como os arautos são. Porque se eu sou o porta-voz de Deus, o meu compromisso é anunciar a palavra de Deus. Olha para pelo menos uma pessoa e diga assim: não se preocupa, porque quem convence o homem do pecado e do juízo ainda é o Espírito Santo. A tua chamada é pregar a palavra. Chacoalha a mão desse crente aí, acabou de falar assim: não fique triste se alguém ficou de cara feia para você, não fique triste se alguém fechou a cara só porque você profetizou para ele. Não, fala para ele: Deus se carrega de encontrar os corações, Deus se carrega de convencer o homem. O chamado profético é profetizar, e quase sempre o profeta profetiza no meio de um caos. Não ia falar isso, não estava no esboço, mas eu preciso falar para alguém que tem uma chamada profética. Se você olhar toda a história bíblica, é sempre no meio do caos que Deus vai levantar alguém para colocar o dedo na cara da crise e dizer: Deus vai soprar o vento, Deus vai calar essa tempestade. Você não está entendendo, mas eu vou liberar uma palavra, e a palavra é: no meio dessa crise, Deus está fulminando a tua chamada. No meio deste caos, Deus está levantando a tua cabeça como um profeta. Não é porque multiplicou a crise que a tua chamada vai se esconder, não. É justamente o oposto. É na crise que o teu chamado floresce, 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 floresce. No meio deste vale, Ezequiel, profetiza. Então o princípio de Deus é esse: é levantar alguém para trazer uma mensagem de conserto, para trazer ou promover um alerta ao coração da igreja. A igreja propriamente, ela tem uma chamada profética, e a chamada profética da igreja é anunciar nos quatro cantos da terra: Jesus está voltando. Se para a igreja a chamada profética é anunciar o arrebatamento, e qual é o juízo, pregador? O inferno. Porque se nós estaremos com Cristo em glória,
Aqueles que não aceitarem esta palavra permanecerão e viverão a segunda morte. Então nós precisamos ser profetas de Deus na terra e cumprir com a nossa chamada anunciando o Evangelho. Mas olha, nós estamos tentando chegar em Abacuque, ou o que Abacuque está vivendo, mas antes, Deus levanta homens para alertar o povo. Não vai por esse caminho, não entra por essas condições, mas o povo não ouve. E este conceito de Deus é lindo, porque desde a criação Deus trabalha dessa forma. Olha para cá, quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, Deus não os pune de imediato, mas Deus traz uma palavra de conserto, que a palavra é: não coma do fruto, porque se comer do fruto, certamente morrerás. É um conserto de Deus, é uma oportunidade que Deus dá. Deus levantou profetas e o povo ouviu o negativo. E o pior de tudo, irmãos, é que lendo a história de Abacuque, 50 anos antes o povo tinha experimentado um dos maiores, para não dizer o maior avivamento bíblico. 2 Reis 22 conta a história de Josias. 50 anos antes, irmãos, 50 anos antes, estava fresquinho. A Bíblia diz que Josias assume o trono com 8 anos da tribo de Judá, e com 26 ele começa a trazer a ortodoxia no culto, porque ainda Deus levanta pessoas compromissadas com aquilo que é sagrado. Vou repetir isso aqui: Deus ainda assim levanta pessoas comprometidas com coisas santas. Menino de 26 anos começa restaurando o culto. Ele vai quebrando os altares que Salomão fez com as suas concubinas. O culto, a ortodoxia, a liturgia, coisa linda, irmãos. Mas o principal acontece. Me pergunte o que? A Bíblia é encontrada dentro do templo. E quando eu falo de Bíblia, eu falo da Torá ou lei. A lei estava perdida por muitos anos dentro do templo. E quando ele acha a lei, ele leva a lei até o sacerdote. E quando o sacerdote começa a ler a lei, eles compreendem que Deus trará um juízo à nação de Judá. Então a Bíblia diz que o rei conclama para que todos se vestam de pano de saco, para que todos se humilhem na presença de Deus, a ponto de atrair a vontade de Deus. Eu vim com uma palavra nesta noite, porque dura coisa é, nós estamos entrando em templos, em igrejas, e dura coisa é você ver que dentro da igreja, os pastores que estão aqui sabem disso, a Torá, a Bíblia está sendo perdida dentro da casa de Deus. Por que, pregador? Porque hoje se valoriza mais louvor do que propriamente a palavra. Hoje, se você entra na igreja, é departamento de tudo. Aí quando vai passar para o pregador é 10 minutos, 15 minutos. Aí você passa 1 minuto, todo mundo fica de cara feio. O que é isso? É a palavra de Deus se perdendo dentro da igreja. Mas eu vim com uma palavra, e a palavra é: o avivamento ainda passa por esta palavra. Eu vou falar, o avivamento genuíno ainda passa pela palavra de Deus. Foi o próprio Jesus que disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi o próprio Jesus que: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Deus chamou a Josué, Deus disse a Josué: Josué, tu serás bem sucedido, mas não te aparte do que é do livro desta lei. O salmista vai dizer: como o jovem entrará nos caminhos santos, observando o que? Toda a palavra de Deus. O salmista ainda continua dizendo: eu guardei o que? A tua palavra. Na onde, salmista? No meu coração, para não pecar contra ti. Por que, pregador? Porque quem carrega a palavra do lado de dentro é blindado pelo lado de fora. Eu vou continuar. O salmista ainda diz: Senhor, a tua palavra para mim é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quem ainda valoriza a palavra nesta noite? Quem ainda gosta da palavra nesta noite? Nós precisamos voltar o tempo de Ezequiel. Qual tempo, pregador? Comendo rolo, comendo rolo, comendo rolo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ó, hoje o conceito da nutrição, fala para ele aí, hoje
hoje o conceito da nutrição é: você é aquilo que você come. Então, em nome de Jesus, coma. Eu sei que muitas vezes o discurso é duro, eu sei que muitas vezes desce quadrado, mas Jesus vivenciou isso. Uma certa feita Jesus estava dizendo que só teria parte com ele quem comia do pão que descia do céu. Aí alguns que não gostam de palavra, eu não sei que ministério eles curtem, olharam para Jesus e disseram: ah, Senhor, esse discurso é muito duro. Aí Jesus olhou para eles e falou assim: ó, vocês não gostam de palavra? Então pode ir embora para casa. O pior de tudo é que Jesus olhou para trás e disse assim: vocês, olhou para os olhos e disse assim: vocês, gostam de palavra? Não gostam? Pega as costas e vai embora. Aí se levantou um arauto no meio dos poços e olhou nos olhos de Jesus e disse assim: ah, para onde nós iremos, Senhor, se só tu tem palavra? Estou sentindo uma graça aqui agora, porque hoje o evangelho de coach é muito mimimi e pouca palavra. Mas você quer saber de uma realidade? Você não consegue dar um passo, é porque você não come mais palavra. Então, em nome de Jesus, que seja duro, mas come essa palavra, que coma, que confronte, mas só Ele tem palavra de vida. Estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, coma dessa palavra nessa noite. Coma dessa palavra nessa noite. Eu sei, e nós enfrentaremos dias difíceis, como meu pastor Elias Torraldo gosta de dizer. Hoje nós vivemos um tempo que muitos falam, é todos que sabem um pouquinho, mas a verdade ainda está aqui. Traz à tua memória quantos livros você leu no ano passado. Porque agora a moda é, meu irmão até comentou comigo, é livro de mudar a mente, de você enxergar de forma diferente para atrair prosperidade. Prosperidade ainda está em comer do rolo desta palavra. Tinha vivenciado, irmão, 50 anos antes um dos maiores avivamentos. Mas a Bíblia diz que Josias morreu, e quando ele morre, o povo se volta à prostituição espiritual. Resultado: Deus entrega Judá nas mãos dos caldeus, Nabucodonosor com a Babilônia. Você sabe muito bem da história. Em 3 leva, Nabucodonosor sentia. Quem percebeu que a minha voz voltou aqui? Você já poderia dar uma glória a Deus aqui nessa noite? Porque eu creio que Deus já fez um milagre aqui nesse lugar. Olha aqui para mim. Só não sabe a batalha que eu estava. Falei para minha esposa ainda hoje, ela está até dando risada. Irmão, fazia tanto tempo que eu não ficava rouco, mas hoje a consagração se estendeu. Os irmãos aqui pentecostal sabem como é que funciona. Eu fui dando lugar ali, pregando sobre Joás, perdi a minha voz. Hoje foi comendo gengibre, fazendo gargarejo com vinagre, mas eu cheguei aqui e Deus fez um milagre. Se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua também. Olha aqui. O povo está, então, esse é o cenário que Abacuque está vivendo 50 anos antes. Um dos maiores avivamentos, se você estudar a matéria do avivamento, você vai ver que Josias faz uma grande parte dessa matéria. Mas o povo se esquece. E o que acontece? Deus levanta a Babilônia. A Babilônia se tira em 3 levas, acabam com Judá. Primeira leva Daniel, leva a nata da sociedade. Você sabe muito bem disso. Mas vamos nos ater a Abacuque. No momento em que a Babilônia se tira, queridos irmãos, Deus levanta Abacuque. Só o que me chama a atenção, não está no esboço, mas o Espírito me conduz a dizer isso. Abacuque é levita, ele é salmista, ele cuida do louvor.
Capítulo 1 do livro do profeta Abacuque, ele vai dizer assim: Deus, até quando? Porque ele está vendo o que a Babilônia está fazendo. Então ele vai exclamar a Deus, dizendo assim: Deus, até quando? Eu vou ver o justo, eu vou ver aquele que presta ser pisado pelo injusto. Irmão, olha aqui para mim. Abacuque está vivendo o cenário, pastor. Imagine alguém entrando na sua casa, na sua cidade, e levando os teus familiares cativos, os teus filhos cativos. Eu não queria usar essa expressão, mas eu vou usar para você entender. Eu duvido você ter força para orar para o próximo. Se alguém está arrastando o teu filho pelas ruas, conjecturando, se alguém arranca a tua mãe, o teu pai, a tua casa, qual que é a tua inclinação do coração? Orar pela tua família, pela tua casa. Mas Abacuque não faz isso. Abacuque ele vai olhar para o povo. Lembrando que a mensagem é a comunhão que gera avivamento. Então Abacuque, pastores, ele não vai olhar para a tua casa, mas ele vai olhar para o teu povo. Eu não entendi isso. Porque não vou nem falar o que eu ia falar. Mas você quer conhecer alguém, mexe com a família dele, com a casa dele. Pura coisa é. E Abacuque ele vai clamar pelo povo. Isso não entendi, não desceu. Até eu olhar para o nome de Abacuque. Qual é o significado, pregador, do nome Abacuque? Do hebraico quer dizer aquele que abraça. Diga assim: aquele que abraça. Os pais da igreja conceituam este aqui, mas o pai do protestantismo, Martinho Lutero, vai dizer que esse abraço de Abacuque não é um abraço simplesmente literal, mas é alguém que pega uma criança recém-nascida e traz em seus braços e cuida com o maior cuidado para que ela não caia. Olha aqui para mim. O nome do judaísmo, você vai dar um glória para sapecar a cabeça de Satanás agora. O nome do judaísmo não é para homenagear pessoas. O nome do judaísmo é a resultante do cenário espiritual ou a ortogação profética. O nome de uma criança é ou um cenário que já aconteceu, ou um cenário que vai acontecer. Quando Abacuque nasce, sua mãe o pega em seus braços e toca uma profecia sobre a sua vida. E a profecia era: este menino vai abraçar a causa do povo. E é justamente o que está acontecendo aqui, queridos irmãos, e começo a encerrar. Abacuque ele não olha as suas ideias, Abacuque não olha o seu sentimento de maneira egocêntrica. Abacuque vai fazer jus àquilo que estava ortogado desde o seu nascimento, a fazer o que? Abraçar a causa do povo. Porque é por isso, irmãos, que tem se tardado um grande avivamento. Por quê? Porque o egocentrismo tem imperado dentro das igrejas. Mas se o tema é comunhão, eu preciso dizer: é tempo de voltarmos a ser como Abacuque, como abraçar a causa do povo de novo. Ei, Éfeso, eu tenho contra ti que tu deixaste o primeiro. Nós nos apegamos àquela canção que diz: quero voltar ao início de tudo. Quero voltar ao primeiro amor. Primeiro amor não é chama do Pentecoste. Primeiro amor é a essência pela qual te movia a fazer a obra de Deus. É por isso que o avivamento se tarda. Por quê? Porque o amor se esfriou. Porque o nosso coração está preocupado somente com a nossa casa. Mas Deus está levantando arautos aqui nesta noite.
de quando Paulo e Silas estavam na prisão. Olha aqui para mim. Estou partindo para o fim. Que horas eu comecei? Eu nem vi. Vai até que horas? Até 9 horas? Olha aqui para mim. Pode me disciplinar, viu? Olha aqui para mim. Olha para cá. A Bíblia diz, irmãos, e nós estamos falando de um avivamento. A Bíblia diz que Paulo e Silas estão numa prisão. As costas dos dois estão dilaceradas. E um olhar para o outro e diz assim: e aí? Você vai parar agora? Você vai abraçar a causa desse Deus? Ou você vai abraçar a causa desse povo? Porque Deus te trouxe aqui para te dizer quantas são as cicatrizes que estão na tua costa por causa do povo. Quantas são as lágrimas por uma causa que não é tua, mas é de Deus. Mas assim diz o Senhor: através da tua cicatriz eu promoverei um avivamento em Mogi das Cruzes. Se você quer, pega essa palavra em nome de Jesus. Vamos encerrar agora. Vamos sapecar o inferno agora. Nós estamos falando de abraçar a causa. Porque quem está em unidade abraça a causa. Irmão, olha para mim. Esse negócio de estar em unidade é tão lindo, mas tão lindo. Porque a Bíblia, vou fugir um pouquinho aqui, mas olha que eu já volto agora. A Bíblia diz que todos estão unidos em Babel, todos estão unidos, mas o propósito é desobedecer a Deus. Estão unidos, mas o propósito é desobedecer a Deus. E o que Deus faz? Obrigado. E o que Deus faz? Deus desce e diga assim: Ele confunde as línguas. Agora o povo está unido em Atos 2. Só que o propósito não é desobedecer. Agora o propósito é estar embaixo da obediência. O que Deus faz? Deus desce e sela, não com línguas diferentes, mas com uma só língua. Eu vim nessa noite liberar uma palavra, e uma palavra é para toda a igreja dos arautos que estão unidos no mesmo propósito. Deus descerá para confirmar. O negócio é abraçar. Olha aqui para mim. O avivamento se dá em abraçar a causa do teu próximo. Olha para cá. A Bíblia diz que Paulo encerra agora. Paulo está pregando em Troade. No meio do culto ele está no cenáculo. O cenáculo é o terceiro andar. No meio do culto, isso aqui para a gente saber que é o inferno, nós vamos para casa feliz. Paulo está no terceiro andar. Repita comigo: no terceiro andar. Ele está no meio de um culto. E no meio do culto tem um jovem que senta na janela, porque tinha fumaça dentro do cenáculo. E a Bíblia diz que o jovem Eutico cai e quebra o pescoço. E o que o apóstolo Paulo fez? Fala aí, por gentileza. Entendi, fala aí, por gentileza. Saiu do culto e foi atrás do jovem. Ele saiu do culto, foi atrás do. Desceu o que, pastor? Porque não tem culto. Se alguém que estava no culto não está, e está morto do lado de fora. Então o que o pastor Paulo faz? Ele para o culto. Porque toda coisa é, irmão. A gente vê alguém que era daqui e está lá fora. A gente está marchando aqui, mas aí lá fora caído. E não tem mais força de voltar. Mas se Deus te deu condição para parar o culto, descer no terceiro andar e ir abraçar, abraça. O que Paulo faz? Ele desce no terceiro andar, terceiro para o segundo para o primeiro para o térreo. Ele pega Eutico e abraça Eutico. E através daquele abraço que estava em Paulo, braça para o moço. E aquele que estava morto agora está vivificado por
Teve um que desceu do terceiro andar, veio para o segundo, chegou no primeiro, foi levantado no madeiro e com braços abertos, abraçando a minha e a tua história, nos colocou de pé. Jesus, se Jesus desceu do terceiro andar e com os braços abertos morreu, passando a seguinte mensagem: eu tenho um abraço para te pôr de pé. Quem sou eu para não abraçar o meu próximo? Levanta a mão para receber essa palavra, porque hoje, este ano é ano de Deus colocar pessoas do teu lado que serão levantadas por causa de um abraço teu. Nós somos uma família, não esqueça disso. E a família é unida, amém? Estenda as mãos para cá. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre cada